Desde o início do programa estou falando que a gente vai bater um papo com o Sérgio Boccalini, ele que é biólogo, gente. Então vamos tentar bater um papo com ele então, não é? Pois ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Judas Tadeu, tem pós-graduação em Entomologia Urbana pelo Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro, mestrado em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública, a USP. Atualmente é vice-presidente executivo da Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas, a APRAG, gestor de Relações Institucionais da Federação das Associações de Controladores de Vetores e Pragas Sinantrópicas, que é a FEPRAG, e também atua como consultor na área de manejo integrado de vetores e fauna sinantrópica nociva, manejo de fauna sinantrópica silvestre e manejo de fauna nociva em instalações rurais. E ainda ele é palestrante, coordenador de eventos, perito ambiental. E podemos dizer, Sérgio, outras cocitas mais. Bom dia, obrigado por nos atender, Sérgio. Bom dia, Carlos. Eu que agradeço aí o espaço para falar aí com vocês um pouquinho de um assunto que eu considero de extrema importância para o momento, né? Então a gente vem aí já trabalhando há um certo tempo aí, dando suporte para diversas entidades, né, que estão ligadas com essa discussão aí de controle de vetores e pragas de uma forma geral. O cara que utiliza muito as 24 horas do dia, né? Pelo menos é isso que a gente tem ideia, né? Agora, Sérgio, a gente tem acompanhado que o aumento das infestações de escorpião tem aumentado muito, gente, muito. E o escorpião a gente sabe que é perigosíssimo, né? Para todo mundo, principalmente para crianças e idosos, que a resistência é menor, não é? Mas para que essa infestação seja contida, o que a gente deve fazer, Sérgio? Então, Carlos, realmente é um problema, né? A gente vem observando que ano após ano a presença dos escorpiões, principalmente a espécie aí, o Títio cerulatus, que é o escorpião amarelo, eles vêm ocupando cada vez mais o estado de São Paulo, né? E em outros estados também ele vem aí chegando e trazendo aí os transtornos que essa espécie provoca, principalmente no que diz respeito aos acidentes aí pelas picadas, né? E algumas medidas elas são importantes, o Carlos, para a gente na nossa rotina no dia a dia, né? Uma que nós consideramos fundamental é a organização dos ambientes, né? Quanto mais organizado o espaço tiver acumulado, quanto menos materiais, sobras de construção estiverem espalhados pelos quintais, menos espaços nós vamos deixar para esses animais se abrigarem, né? Então esse é um ponto fundamental que as pessoas precisam observar aí nos seus terreiros, nos seus quintais. Então essa limpeza e essa organização ela é fundamental. A gente sabe que o escorpião ele é um predador, né? Então ele sai à busca do seu alimento, e um dos alimentos prediletos aí do escorpiões são as baratas, né? Então locais com presença de baratas acabam sendo também aí um bom espaço para eles ficarem, para eles permanecerem. Então essa junção de local para o abrigo e alimento para ele, em ambientes com um pouco mais de umidade, com essas características que eu falei de locais que tem entulho, material de construção acumulado, que ficam mais úmidos, fica um ambiente perfeito para a gente ter o desenvolvimento dos escorpiões. Sim, viu, Carlos, algumas medidas que elas podem ser tomadas quando a gente pensa no controle químico, tá? Porém, ele tem que ser feito por empresas especializadas, né? A gente escuta aí diversas matérias, diversas divulgações, tanto na televisão quanto na internet, de que não existe produto para controle de escorpiões. Isso não é uma verdade, né? Não é uma verdade mesmo. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde registra produtos para controle de escorpiões, né? São produtos específicos e que eles são acessados somente por empresas especializadas. Então, contar com o trabalho dessas empresas acaba sendo de fundamental importância também. Uma situação de acabar com o escorpião, de ter alguma maneira, você falou do fator químico aí que existe para eliminar o escorpião. Agora, na linguagem popular, muita gente diz o seguinte, né? Dizem que as galinhas são as principais predadoras de escorpiões.
Até que ponto isso é verdade, hein, Sérgio? Realmente, Carlos, as galinhas elas comem, se alimentam de escorpiões, né? O grande problema é acontecer esse encontro, né? Se acontecer o encontro entre uma galinha e um escorpião, ela vai predar, ela vai comer esse escorpião. O grande problema é que as galinhas são animais de comportamento diurno, né? Elas circulam, elas têm as suas atividades durante o dia e quando começa a anoitecer, naquele período de crepúsculo, né, elas vão para o seu repouso, então elas vão dormir à noite. E o escorpião é justamente o inverso, né? Durante o dia ele se encontra no seu estado de repouso, ali nos seus locais de abrigo, e à noite é que ele sai para circular. Então esse encontro das galinhas com escorpiões, ele é muito difícil de ocorrer, né? Ele acaba ocorrendo eventualmente durante o dia, quando ela vai lá, cisca, levanta uma pedra, algum material que porventura ele esteja abrigado ali, mas a quantidade que ela vai consumir vai ser muito pequena, então não vai ter um impacto significativo no controle dos escorpiões. Então, o uso de galinhas realmente não traz o resultado esperado, Carlos, né? Então, a gente sempre parte aí de uma discussão mais profissional para que a gente tenha o sucesso aí na atividade de controle. Interessante, esse controle natural, então, seria a galinha, não tem um outro animal que faça esse controle naturalmente, existe, ô Sérgio? Algumas pessoas têm, vamos dizer, um certo preconceito em relação a esses animais e acabam, muitas vezes, eliminando eles, né? Como exemplo, nós temos aí os sapos, né? E os gambás, né? Saruê, aí, como é conhecido também os gambás. Então, são animais que eles predam, eles consomem muitos escorpiões, né? Então, eles realmente têm um papel significativo nesse controle biológico, né? E aí o comportamento deles também é um comportamento noturno, então a facilidade que eles têm de encontrar com os escorpiões é muito maior do que quando comparado com as galinhas, né? Então deixar esses animais, principalmente quando a gente fala de ambiente está muito mais próximo de uma área rural, de uma área florestada, é extremamente importante. Então as pessoas precisam evitar de eliminar, né, esses animais. Então as pessoas veem um sapo, já quer jogar sal, que realmente é um maltrato isso daí, né? Não se deve de forma alguma fazer. Algumas pessoas confundem gambá com ratazano, que são animais completamente diferentes, né? São animais distintos, mas algumas pessoas acham que é o mesmo bicho e saem matando, dando paulada nos gambás, o que também é totalmente desnecessário e até proibido, né? Acaba sendo um crime ambiental. Então, a gente sempre recomenda que nos espaços onde existem esses animais, que eles permaneçam por ali, porque realmente eles têm um papel importante no controle de escorpiões. Nós temos relatos, né, de pessoas que acabam falecendo com picadas de escorpião, às vezes porque não dá nem tempo de socorrer o soro, às vezes no local mais próximo, num posto de saúde mais próximo da casa não tem, e até chegar a pessoa não aguenta a dor e acaba falecendo pela picada do escorpião. E você disse também, Sérgio, no início, a respeito dos produtos químicos que existem para o combate do escorpião. A pessoa comum, que nem eu, por exemplo, eu não estou totalmente leigo no assunto, eu posso utilizar esse produto químico em minha residência, por exemplo, para que eu elimine o escorpião da minha casa? Eles não são destinados, né, às pessoas físicas, né, para utilizarem, eles são destinados o registro deles no Ministério da Saúde é para entidades especializadas, ou seja, é para a área pública, né, para a vigilância sanitária, centros de controle de zoonoses e para empresas especializadas no controle de vetores e pragas urbanas. Então, esse público que pode fazer o uso desses produtos. E tem um porquê também, viu, Carlos? Esses produtos, né, eles têm concentrações de ativo maiores, se eles forem manipulados por uma pessoa não preparada tecnicamente, não com conhecimento, elas podem sim oferecer aí um risco de intoxicação no manuseio desses produtos, né? Além do que, existe a necessidade do controle, do conhecimento técnico a respeito da biologia e comportamento dos escorpiões, para que a gente consiga fazer a utilização do produto no local adequado, né? Então não é em qualquer espaço que a gente vai colocar os produtos. Então realmente, assim, para as pessoas
vou colocar aí, comuns das pessoas físicas de forma em geral, né, realmente não se recomenda o controle químico, que elas façam o controle com o uso aí de produtos químicos, né, porque dependendo do produto que for utilizar, que ela vai utilizar, ela pode até piorar a situação, que alguns produtos eles vão provocar o que nós chamamos de desalojamento dos escorpiões. Então, eles podem sair ali no ambiente, né, por um processo de irritação que o produto promoveu neles e acabar aí, possibilitando a ocorrência de um acidente, né? Então, a gente não recomenda que pessoas físicas realmente façam o uso de produtos químicos para evitar aí o uso equivocado e potencializar um acidente. Então, tem que contar com o apoio das entidades especializadas, mas acho que o ponto principal, Carlos, é que existe sim produto, tá? Então, a gente acaba se deparando com algumas falas aí, até algumas falas públicas também, né, de organismos públicos, dizendo que não tem produto, que não é verdade, né? Esse modelo que a gente vem trabalhando, a gente percebe que não vem dando muito resultado, né? Esse modelo de só trabalhar para não deixar o abrigo, não deixar o alimento à disposição, é um conjunto, faz parte ali do processo, né? A gente costuma dizer que para o controle de escorpiões, o que a gente tem que ter é um manejo ambiental, onde o controle químico faz parte desse manejo ambiental. Agora, Sérgio, para a gente fechar o bate-papo aqui a respeito dessa praga que é o escorpião. Você falou que a barata atrai porque é o alimento principal do escorpião. Mas onde é o principal local de reprodução do escorpião? Onde que ele fica para se reproduzir? O ambiente que ele mais gosta para se reproduzir? É no lixo, é no lugar seco, é no meio de madeira, embaixo de pedra? Como é que é? Qual é esse principal local, Sérgio? Esse é um interessante também, Carlos, porque essa espécie que a gente tem aí trazendo esses grandes transtornos em saúde pública é uma espécie que nós dizemos que ela é partenogênica, né? Ou seja, não precisa de macho para que ocorra a reprodução. Então, só existem fêmeas, né? Elas, por esse processo partenogenético, né, elas conseguem aí dar origem a novos indivíduos sem a necessidade de uma fecundação cruzada com o macho, e elas vão buscar sempre esses locais mais protegidos e úmidos, né? Então, debaixo de entulhos, debaixo de materiais de construção, madeiras que ficam acumuladas, né? É comum a gente perceber também a presença de escorpiões circulando pela tubulação de escoamento de água de chuva, né? Aquela tubulação hidráulica ali, a gente percebe bastante eles circulando nesses espaços. Então, colocar ralinhos com o sistema abre e fecha é importante. Inspecionar sempre, isso é fundamental, Carlos, os cômodos da residência, inspecionar as casas que têm forro de PVC, forro de madeira, se eles não estão na parte mais elevada, porque eles conseguem sim subir para pontos mais elevados, eles não ficam só a nível de solo, né? Então ele tem assim um poder de ocupação dos espaços muito grandes, né? Então as pessoas precisam ficar atentas, sempre vistoriar as vestimentas, vistoriar calçados, para ver se não tem nada ali dentro, escondido, abrigado, para acabar evitando o acidente. Como o nome já diz, Carlos, são acidentes, né? O escorpião, ele não tem o comportamento de sair desferindo aí as picadas, né? São realmente acidentes eventuais que vão acontecer. Então, no momento de distração, ou porque a pessoa não viu o animal, ela acaba pisando, ela acaba colocando a mão sem observar, e aí, num mecanismo de defesa, ele vai acabar picando, e aí vai ter a inoculação do veneno e todas as consequências que podem vir aí após esse evento. Sérgio Boccalini. Sérgio, acho que em algum momento da entrevista eu falei Bocanelli, para você, me perdoe, tá? Sérgio Boccalini, biólogo, batendo um papo com a gente aqui nessa manhã de sexta-feira, gente, muito importante a todos vocês. Você pegou a entrevista pela metade, você volta lá no YouTube, acompanhe toda essa entrevista aí, porque é importantíssimo para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para quem tem criança em casa, para quem tem idoso em casa, é muito importante essas orientações que o Sérgio nos trouxe. Sérgio, muito obrigado, um grande abraço, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para você. Se você me permitir uma mensagem rápida aqui, antes de me despedir, em caso de acidente, procurar atendimento médico de forma imediata, tá? Esse tempo ele é crucial, as pessoas não podem ficar esperando com algumas soluções caseiras, colocar açúcar na ferida, borra de café, gelo. Vai buscar atendimento médico, principalmente em se tratando de crianças e pessoas com idade mais avançadas ou com a saúde debilitada. O tempo é crucial,
para que a gente consiga ter assim, um evento que não traga transtornos que possa, inclusive, chegar a óbito. Tá? Então, não fica esperando para ver o que vai acontecer. Foi picado, busca atendimento de forma imediata. Agradeço o espaço, Carlos, de vocês aí para falar no programa. Fico à disposição sempre que vocês precisarem para falar desses assuntos que são de extrema importância para a população. Tá aí, portanto, Sérgio Boccalini, biólogo, batendo um papo com a gente a respeito de escorpiões, gente.